Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mistura Boa na Cozinha. Essa mistura tá dando muito bom. A gente está acompanhando já a evolução dos capítulos anteriores e todos os comentários e a gente está feliz demais com o retorno de vocês e mais feliz ainda de continuar recebendo amigos na minha cozinha, gente, porque olha, receber amigos para papear e cozinhar, como eu já disse para vocês, é uma das melhores coisas da gastronomia, da cozinha, da casa, na verdade, meninas? É verdade. E hoje eu tô recebendo duas amigas de longa data. Kátia, nutricionista, minha amiga há muito tempo, conheço Kátia ainda quando ela ainda era uma jovem, né? Com planos, né, de ser nutricionista, né? E a Ju, que é esteticista, né? Maravilhosa, conhece muito sobre a área. Ambas fazem parte de um time que cuida da saúde de vocês há muitos anos, né? Na clínica Emagrecer Fit, certo, meninas? Isso. E durante muitos anos elas tiveram uma linha de produtos congelados, né? Eu tive a chance até de participar ali, né, no desenvolvimento. Várias receitas e é muito bacana, né, gente? E eu pensei muito em quem eu iria chamar, porque eu queria que a gente tivesse know-how disso que nós vamos conversar. Porque o nosso episódio de hoje vai dizer que é possível você se alimentar bem mesmo fora de casa, certo, isso meninas? Mesmo, isso com certeza. E eu vou começar a administração da picape aqui, porque hoje a gente vai fazer um estrogonofe funcional enquanto a gente papeia com as meninas, tá? Que é uma opção para você que quer fazer, né, comida, quer deixar pronto, congeladinho em casa, um prato maravilhoso. Mas eu também sei que tem muita gente em casa, e talvez hoje seja a maioria, né, meninas? Com certeza. De pessoas que não podem cozinhar ou não querem, né? A rotina não permite. E é aí que vocês entram. Enquanto eu vou fazendo aqui, vou colocar o nosso estrogonofe para funcionar. Quero que vocês me digam, na expertise que vocês têm, eu sei que é enorme, como é que é lidar com o paciente. Você faz toda a anamnese nutricional. Sim. A Ju também vem com toda a estratégia ali da estética, né, de fora para dentro, ajudar tudo aquilo que está acontecendo, mas na hora de pôr em prática, quais são as dificuldades? E sigam firme aí enquanto eu vou aqui na cozinha, tá bom? Isso mesmo. Eu vejo que o maior desafio de todos os pacientes está na preparação da alimentação, né? A organização, né? A organização, que é uma coisa que a gente bate muito todos os dias. Sim. Que o sucesso, tanto para um emagrecimento quanto para um estilo de vida saudável, é organização de hábitos alimentares, ter a sua rotina alimentar programada. Olha o coração da chefe funcional quentinho. Ai, eu falo isso direto, gente. Não é verdade? Não existe constância sem organização. Porque, exato. Cara, quando você tá com fome, agora, tipo assim, eu tô com fome, eu não pensei naquilo, tá? Sim. Eu deixei no freestyle. Vamos ver o que eu vou fazer, eu tô trabalhando, meu dia corrido, né? Imagino que a maior parte das mulheres sejam assim. Sim. Lá. Tá cansada, você vai pro mais rápido, né? Gente, fast food, come qualquer perfeito, coisa, né? Perfeito. É o que eu pego muito no pé das pacientes, né? O cuidado com a alimentação, o preparo do seu alimento, né? O sucesso é preparar, ter o seu alimento pronto. Isso facilita muito a vida, a rotina do dia a dia. Perfeito. Eu, por exemplo, cuido da alimentação da minha casa como um todo, mesmo tendo um dia corrido. Para mim é prioridade, mas eu já me adaptei. E no caso das meninas que, assim, não tem facilidade nessa história de cozinhar, não gostam, né? Não, acham trabalhoso demais. Daí já perceberam que o escape delas é ter alguém que cuide disso, ter pronto em casa. Me conta como é que vocês entram, qual é a expertise. Vocês primeiro começaram com o prato da Nutri, certo? Sim, nós tivemos por 6 anos as marmitinhas fit congeladas, né? Sim. Que facilitava muito a vida do pessoal. Ótimo. Né? Você ir lá, comprar a sua alimentação, ter congelada no freezer, né? Então isso é uma coisa que ajuda muito. E hoje tem, né, uma gama de profissional que ainda faz, né, esse segmento. Tem sim. Que facilita muito. Que é prático, mas não é personalizado. É importante dizer que
que não dá para todo mundo, né? Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas, não confundir também o fit com baixa caloria, porque nem sempre essas marmitas fits, elas vão ser de baixa calorias, elas vão ser uma alimentação um pouco mais saudável, talvez não caiba dentro do seu propósito. Se o seu propósito for emagrecimento, talvez não caiba dentro do seu propósito, então é preciso saber analisar também. E uma coisa que eu fazia antes de ter o Prato da Nutri, que foi uma coisa que levou a desenvolver o Prato da Nutri, eu acompanhava muito pacientes em restaurante. E eu ensinava a montar a marmita dentro de restaurantes self-service. Gente, isso é vocês estão Porque vendo, é gente? possível. Porque é possível. É super possível. Fazer escolhas, né? Sim. Porque assim, a pessoa identifica, a gente falou muito disso em episódios passados, da pessoa identificar por onde a saúde dela tá escoando. Sim. Então, eu não cuidava da minha alimentação, eu quero cuidar. Eu já vi que eu não tenho jeito para essas coisas. É o que eu mais escuto. Feira, eu não sei fazer compra de mercado, eu não sei preparar as coisas. Eu não consigo tirar 2 horas do meu domingo para fazer o mínimo de um roteiro. Exato. Então, por onde eu começo? E eu acho que esse nosso papo é muito para mostrar que quem tá determinado, que sabe que a saúde é uma só, né? Porque a gente não tem a vida toda para pôr isso em prática, né, Kátia? Chega uma hora que vocês veem muito isso, eu acho, né? Porque vocês são os profissionais dos quais os meus clientes vêm, né? Então, vocês já conversaram com ele quando eles chegam até mim. E muitos deles vêm e dizem, olha, minha nutricionista disse que, cara, eu mais um pouco era um caso perdido. Porque, tipo assim, tá tudo alterado, né? Tá tudo, meu organismo tá todo bagunçado. E as pessoas não conseguem, na hora que elas se deparam ali, igual você estava dizendo que você acompanhava, que elas se deparam com um self-service, uma bancada cheia, né? Mesmo que ela seja cheia de coisas saudáveis, o que é difícil, vamos ser sinceros, né? De pensar na estratégia, Exato, né? a dificuldade da escolha. Sim, Uma coisa sim. que a gente percebe muito é que as pessoas ainda são muito limitadas na alimentação de emagrecimento, na alimentação saudável, aquela coisa, só peito de frango, batata doce. E é possível, sim, você ter uma alimentação voltada para o emagrecimento extremamente gourmetizada. Visualmente bonita, palatável. E outra, repleta em substratos, né? Sim. Porque assim, a gente estava conversando sobre isso, e claro que não dá para as pessoas terem uma noção do todo, a gente quer que elas se acheguem até a nossa comunidade para encontrar a resposta para aquilo que elas não têm. Mas muitos exames estão alterados, a gente estava falando sobre um cliente meu esses dias, e o TJGP dele não fazia sentido. Ele ainda está alterado depois de todas as modificações que ele tinha feito. Cara, e era falta de substrato. Sim. Não tinha variedade nutricional no prato dele. Cara, trouxe pro prato variedade nutricional, arrumou. É o que eu falo. Você entende? A monotonia alimentar. Quantas pessoas são monótonas, né? Sim, comem todo dia a mesma Comer coisa. Todo dia a mesma coisa. É uma coisa que eu pego muito no pé das pessoas. Maravilhoso. Variedade, maravilhoso. né? Então, Kátia, trazer mais funcionalidade para a alimentação, né? E isso responde no corpo também, né, Ju? Com certeza. É alguém que queira diminuir lipedema, melhorar a celulite, flacidez, acelerar o tudo isso, né? metabolismo, aumentar a Exato. lipólise. Olha E que isso é lindo. uma coisa que a gente sempre pregou muito dentro do Prato da Nutri, dentro da nossa semana de alimentação saudável, detox, que é levar para o paciente essa comida gourmetizada, variedade, beleza, sabor, fora desse padrão de peito de frango, batata doce, só Carne arroz moída, integral, só arroz carne integral. moída, só alface. Gente, eu aliás, arroz integral pra mim é uma luta até hoje. A alimentação Eu saudável acabei ela vai trocando, muito na além verdade. disso, né? Sim, eu acabei trocando. Mas eu vim, né, desse mundo, né? Nessa época que eu e Kátia nos conhecemos, eu tinha, tipo, cara, um quadro de dor de cabeça, enxaqueca, né, constante e tal. Tava na fase ainda que eu não sabia, né? Cuidar do meu próprio corpo, não entendia minhas limitações. E, cara, você ia na Nutri, era isso. Era queijo, né, intolerante à lactose, queijo branco com pão integral e muito iogurte, muita coisa industrializada na dieta, né? Época das barrinhas de cereais. Barrinha de cereal de comer em 3 horas obrigatoriamente, né? Ninguém falava em quantidade de água diária, né, Kátia? É um outro mundo, né? Outro mundo. Então, hoje a gente vive essa era da gastronomia funcional integrativa, né? E aí ela veio desembocar nessa coisa muito personalizada. E ela vai ser cada vez mais personalizada. Com certeza. Né? A gente aqui, antes do episódio, estava tendo um papo aqui no nosso backstage, falando sobre a mudança de tudo que a gente está vendo em relação à comida e tudo.
E quanto esse cenário vai mudar até as pessoas entenderem que só existe um caminho. Exatamente. Né? Para ter saúde e longevidade, o corpo tem que estar nutrido. Né? Isso mesmo. E uma fala, uma Ju, coisa perdão. que a gente percebe muito dentro do nosso programa de emagrecimento, quando o paciente ele busca pelo plano alimentar, né? Uhum. A rapidez com que ele consegue os resultados de emagrecimento. E que todo emagrecimento definitivo, ele só acontece quando acontece mudança de comportamento. Né? Então, assim, tem que acontecer mudança de hábito. Não existe, vamos falar o português verdadeiro, não existe milagre, não existe pílula e nem injeção que vá trazer para você um resultado final de longevidade. Exatamente. Certo? Ir até o restaurante com as pessoas, o que elas achavam que era o correto e o que realmente era, Kátia. Como é que esse prato, como é que eles fazem, por exemplo? Então, a gente tá aqui falando com o pessoal lá em casa. Eu cheguei num self-service. Como que eu vou montar esse prato? Como que ele é possível eu saber que a minha alimentação, aquele meu momento de alimentação foi feita da forma correta? Eu sempre ensinei as pessoas primeiro olharem o que tem no self-service para saber já escolher antes de ir pra fila. Sim. Porque assim, o self-service, gente, é muita surpresa. Estratégia, então, né? Exato, você olha, então você tem muita vontade, então você tem que lidar com a vontade. Então a gente sempre iniciava pelas verduras e pelos legumes. Eu sempre ensinei os pacientes que metade do prato a gente começava com os legumes e com a verdura. Certo. Porque o prato do self-service, ele é muito grande. Sim. Então, se você não tomar cuidado, você acaba consumindo mais. A ingestão calórica é gigantesca, Exato. né? Então, assim, a ordem que eu sempre ensinei, metade do prato, pelo menos 2 tipos de legumes, as verduras ali, as folhas, o tomate, o pepino, o palmito, né? E uma porção de carboidrato, que poderia ser uma mandioca. Hoje nos restaurantes o carboidrato integral que a gente mais encontra ainda é o arroz integral. É difícil a gente encontrar uma quinoa. Eu fico super... Né? Gente, lá em São Paulo a gente tava num self-service na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade. E aí eu tava com um grupo de amigos e falei, gente, que alegria ter tinha quinoa, tinha grão de bico, tinha uma variedade enorme, mas assim... Mandioca, já fico feliz. Né? Quando eu acho mandioca. Batata doce a gente já tem encontrado, inclusive nos hotéis, no café da manhã, né? Pra não se jogar no pão logo cedo, né? Então, pra quem gosta, né? Então, aí é sempre uma porção de carboidrato, que é muito importante. Né? Então, ou uma mandioca, uma batata doce, um arroz integral. Eu sempre gosto de um grão, que seja um feijão ou um grão de bico. Perfeito. E uma proteína. Né? Então, aqui tinha um restaurante maravilhoso que tinha sempre muito peixe. Então, eu sempre incentivei muito o consumo de peixes, né? Então, eu sempre tentei... A digestibilidade melhor, né? Então, eu sempre tentei incentivar os pacientes a consumirem muitos peixes, mas sempre uma proteína dentro do prato. Então você consegue montar um prato equilibrado, mesmo estando no self-service. Eu sempre falei isso para os pacientes, gente, o self-service ele ajuda vocês. Vocês que comem fora tem uma variedade muito grande. Então, cada vez que vocês vão, vocês conseguem pegar legumes diferentes. Porque às vezes em casa, você prepara pra semana, você comprou brócolis e couve-flor. Às vezes você vai comer 3 dias seguidos aquele brócolis e aquela couve-flor. Com muita sorte, porque em geral a gente sabe que é alface, tomate, pepino. Uma galera que é um pouquinho mais colorida vai na cenoura. Exato. Então, olha, você ainda consegue... É um hábito, né, do brasileiro. Uma variedade maior. Então, se você parar e organizar o seu prato, é possível comer muito bem. Perfeito, perfeito. E escuta, me fala uma coisa que a gente conversa muito, inclusive no congresso a gente falou muito disso, que é uma característica do brasileiro comer pouca proteína. Muito pouca. Né? Então, assim... Então a gente vai falar para um geral. Claro que a gente sabe que isso é específico, né? Essa orientação vocês fazem lá na clínica, pontualmente, né? Para cada um a gente tem um protocolo de proteína, mas existe um mínimo, né? E como que a gente calcula? Como é que a gente sabe? Você consegue dar uma dica visual, por exemplo? Tipo, olha, são 2 bifes, que tamanho é o bife? Quanto de variedade de proteína ou quais são as proteínas que a gente... Porque muita gente não sabe. Fiz essa pesquisa no Insta, tipo, eu coloquei lá, gente, vocês gostam quando eu ponho os macros, né? Aqui tem tanto de carbo, tanto de gordura boa, tanto de proteína. E recebi várias respostas, tipo, eu não sei o que quer dizer. Mas eu percebo, Fer, no nosso dia a dia, conversando com os pacientes, quando a gente está ali nas alterações de cardápio, que tem muitas pessoas que têm dificuldade até da questão do carboidrato.
Né? Sim. Quando a gente fala assim, olha, é uma porção de carboidrato, a pessoa vem, ela coloca o arroz, Sim. porque para ela, carboidrato, para a maioria das pessoas é arroz e só macarrão. arroz e macarrão. Uhum. E mais uma abobrinha. E daí satura, né? Um cabotiá, né? E satura aquele prato de carboidrato. Sim. A gente fala, não, gente, a cabotiá, Tem um a pouquinho mandioca, Cenoura. ela vai ser o carboidrato. Então, ou é o Sim. arroz, ou é o cabotiá, a batata. Sim. E realmente, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender sobre os macros, sobre os micronutrientes. E de entender também que assim, eu tenho necessidade de um prato cheio. Eu preciso de quantidade. Porque se eu vejo pouco, eu nem comi, mas eu já tô com fome. É bem Né? isso. Então, assim, quando você escolhe uma cabotiá, às vezes, no lugar do arroz, ou da mandioca, ou da batata inglesa normal, você consegue comer o dobro de quantidade. E se saciar. E é gostoso, E é né? gostoso. Você fala, nossa, olha o tamanho de cabotiá Tem uma que tá no quantidade meu maior prato. de fibra. É uma coisa que as Exato. pessoas confundem também. Não sei se você já teve esse quesito. As pessoas confundem valor calórico com tamanho de porção. Às Sim. vezes as pessoas comem muito pouco e Aham. acham que tem muito pouca caloria. Sim. As pessoas confundem Sim. muito, é uma coisa que eu Sim. bato muito. É igual ali você estava falando da carne, gente. Pelo menos 100 gramas de carne por Nossa, dia. pelo menos. Pelo menos. E eu tenho Então, com a assim, idade ó, aumentado minha Exato. quantidade de proteína. Você tá num restaurante, você não tem uma balança de cozinha pra pesar, então você Exato. tem que pegar assim, pelo menos a sua mão. Uhum. Pelo menos uma mão inteira, no mínimo. Essa dica é maravilhosa, mínimo. tá, gente? A sua mão, tá, Sim, gente? é. Não é a mão do amigo, porque É. cada um tem o tamanho de uma ó. A minha é É, grande. a minha também, gente. É um Ó, bifão. É um bifão. Ah, E não é um amei. bifão do tamanho define igual uma folha sulfite, né? Porque às vezes Sim. tem um restaurante que a gente vai, gente. Gente, o que peito- nervoso. O peito de frango Chega Não dá pra transparente. cortar, não dá pra cortar. Você tem que Exato. enrolar pra Você comer, pensa né? assim, ó, pelo menos na metade da espessura de um dedinho. Uhum. Pra dar mais ou menos 100 gramas. E a hora Sim. que eu coloco as pessoas para pesarem, porque às vezes as pessoas falam, mas eu preciso pesar a minha comida. Eu falo, gente, precisa. Sim, pra entender, pra ter essa Pra sensação. fazer essa mudança, As pessoas né? pensam assim, gente, minha vida tá uma coisa difícil, porque eu tenho que pesar a minha comida. Sim, até você ter noção É isso, porque depois de como a sua máquina de funciona, tanto né? você pesar, você aprende a pegar pelo visual, tá? Não Claro. vai pesar pra sempre. Eu não peso mais, Exato. mas eu pesei por muito tempo. Exato, a gente vai aprendendo. Então, assim, daí a hora que eu falo, nossa, 100 gramas, as pessoas olham pra mim, nossa, 100 gramas de carne é bastante, né? Tá Porque as vendo? pessoas comem muito pouco. E Kátia, a gente tá falando de carne de boi magra, né? Então, Carne magra, alcatra, patinho, filé entra nessa. filé, Vamos falar do peito de frango. peito de frango, que é muito bom. É, Aí entra o peixe, né? Sim, eu os- gosto muito da sim, tilápia também. gosto também. Acho muito bom. A gente tem os ovos Tem ainda. os ovos. E o que mais, pra quem não é tão fã da proteína animal? Aí a gente tem a parte da proteína vegetal. E né? o que Cogumelos. normalmente entra? A gente Cogumelo. gosta bastante de cogumelos. Uhum. Tem o tofu, gosto Uhum. bastante de tofu, né? Ele é mais difícil de bater as metas, Exato, é né? mais difícil. Tem também grão de bico, gente. Sim. Grão de bico tem um teor de Uma proteína muito boa. muito boa. Além da oportunidade que a gente tem hoje com os bons produtos industrializados de adicionar a proteína em pó, por Sim. exemplo. Sim, temos a proteína em pó também. Eu uso muito essa estratégia. Vocês usam muito lá Sim. Sim. no dia? Na Então, por semana de exemplo, detox, principalmente. eu faço muito isso. Então, eu venho pra cá, por exemplo, aqui no armário tem. Então, assim, mesmo a sopa, ou aqui a gente tá fazendo um estrogonofe funcional que tem molho, as proteínas hoje sem gosto nenhum conseguem ser acrescidas. Então, assim, porque muitos pacientes, eles estão desnutridos e gordinhos, né? Então, eles estão desnutridos e acima do peso. Mas, em geral, eles não comem tanta quantidade. Eles nem conseguem, às vezes, depois que você ajusta a dieta, de bater o prato dentro Sim, das com metas que ele tem. Sim. Né? Eu vi isso acontecer na minha casa. Né? Então, eu tenho um filho adolescente, que já tem quase 17. O Eduardo é o fã da balança. Ele não come nada sem pesar. E todo mundo lá em casa já sabe que não existe alimentação sem proteína. É isso. Né? Então, eu não tô com fome, eu comi açaí. Mas, meu amor, açaí não rola. Nós vamos ter que fazer uma complementação disso. Porque, como eu sempre falo pra galera em casa, as proteínas, elas são como se fossem as paredes da nossa Isso obra. mesmo. Elas que vão sustentar, né? Não existe várias vias metabólicas ou processos que o seu corpo tem que fazer precisam da proteína. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção maior, Com certeza. né? Porque entre um bifinho de frango e uma quantidade, por exemplo, de cogumelo que equivaleria, Sim. seria uma montanha de Montanha, cogumelo, com certeza. né? Mas vale por uma variedade nutricional. Sim. Né? Eu gosto muito de uma receitinha que vem filé de frango com tipo um salteado de cogumelo em cima.
Gente, aquilo já parece prato de restaurante. E principalmente falando da proteína, pro pessoal, né, que tá adepto das canetas de GLP-1, a gente sempre indica, comece pela proteína, porque eles precisam bater meta de proteína diariamente. Perfeito. Pra não sofrer os efeitos colaterais da sarcopenia. Se você tá ouvindo a gente em casa agora e você tá fazendo uso das canetas, é preciso, né? A gente conversou muito sobre isso, porque assim, tudo bem, né? É um caminho, a ciência tá aí, tá trazendo essa evolução, ela é bem-vinda, né, quando ela tá sob orientação médica, mas a gente tem conversado que a gente sai de um quadro de pessoas obesas, e nós estamos em 50% da população brasileira nesse quadro de obesidade, né, saindo desse quadro de obesidade para um emagrecimento rápido e entrando num outro quadro de doença, que são pessoas desnutridas, desnutridas e desidratadas, tá? O que quer dizer que você, né, seu cérebro tá trabalhando com nada, e sarcopênicas, zero músculo. Zero músculo. Né? Então, assim, para que vocês entendam, né, e talvez dando um plus no nosso assunto hoje, que é o fato de você poder se nutrir de forma efetiva fora de casa, é você entender que para dentro do seu corpo precisa entrar diariamente proteína, carboidrato, gorduras, fibras boas, porque senão nada funciona. Então, saúde não é estar magro, né? É óbvio que se você estiver abaixo do seu peso, é muito melhor para tudo, né? Com certeza. Então, a gente vai fazer um conjunto. A gente estava dizendo aqui que as meninas estão tendo que ralar, né, com as dietas personalizadas, porque grande parte dos clientes está usando, né? Tá fazendo uso da caneta. E como que funciona esse trabalho, Kátia? Então, a gente acha fora, a gente tem ou pelos aplicativos de delivery em casa, ou direto no restaurante, quando a gente vai, então, até o buffet de comida, a gente já recebeu aí várias dicas preciosas, né, de vocês, de como que a gente monta esse prato, o que a gente precisa estar de olho nele. E em contrapartida, como que vocês ajudam a galera que, por exemplo, Fer, olha, eu não tenho tempo, mas eu preferia ter a minha refeição pronta. Eu não quero ter o trabalho nem de escolher. Como é que funciona esse trabalho de vocês? Nós também preparamos. Certo. Tá? A gente tem o nosso programa de emagrecimento com plano alimentar incluso. É um privilégio, né? É um privilégio, né? E a semana de desintoxicação alimentar fresca também, né? Dentro do plano de emagrecimento, são as marmitas congeladas, no mesmo estilo do prato da Nutri. Maravilhoso. E a semana de desintoxicação alimentar, que acontece uma vez ao mês, que são as refeições prontas entregues diariamente. E o que os pacientes, qual é o feedback deles? Porque a galera que, por exemplo, para mim é uma novidade, né? Eu raramente faço, às vezes, quando eu sei que eu vou ter uma semana, eu faço essa programação, peço alguma coisa. Eu sou muito chata, né? Eu prefiro saber cada passo da minha comida, quanto de gordura foi, qual foi e tal. Então eu tô sempre ali na direção desse aspecto na minha casa. Mas quando eu preciso, eu também já mapeei os lugares que eu sei que trabalham, né? Eu já fiz uso das marmitas, né? Já conheço. Eu ainda não tive o prazer de fazer o detox saudável, mas é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer. E hoje, como a minha casa caminha junto, é legal, porque não é uma coisa só minha, né? Porque tem graça, né? Você receber um detox para você e a sua família tá toda comendo desregradamente, né? Então hoje a gente tem um ambiente de saúde todo na minha casa, né? Mas qual que é o feedback, assim, financeiro? É viável, por exemplo, alguém que come fora, tá? Todo dia. Ou buffet, ou pelo plano alimentar, ou mesmo passando pelo processo de detox. Vocês que têm uma gama, o que a gente tem para falar pra galera que tá lá em casa, tá assistindo, e daqui a pouquinho a gente vai degustar, eu vou falar sobre a nossa comida que tá pronta. Mas financeiramente é viável? Sim, sai mais barato que pedir um iFood. E tá comendo mais saudável. E tá comendo E vicia. E vicia. Porque as clientes que fazem, elas querem, às vezes elas acabam o tratamento e elas querem dar continuidade nas marmitas. Exato. E é isso que eu falo. Olha só, é legal quando outras pessoas vêm para corroborar aquilo que a gente tá sempre falando, né? Para validar aquilo que, assim, comer saudável não é caro. Não. Tá? Principalmente se ele estiver dentro da estratégia, porque a gente economiza em medicação, em físio, em todo tipo de socorro que o corpo precisa, né? E a gente tem a nossa saúde otimizada e muitas vezes a gente não contabiliza isso, porque um corpo nutrido decide mais rápido, pensa com clareza,
aguenta muito mais, né? Sim. Então você rende muito mais no seu trabalho, você rende muito mais para cuidar dos filhos, né? Para produzir, enfim, todas essas outras coisas que, enfim, fazem parte do nosso dia, né, meninas? Eu falo, é um investimento. que você faz em Exato, você. é um investimento inteligente. E Exatamente. você Né? receber ali tudo pronto, na quantidade que você precisa, é só você abrir e colocar no micro-ondas ou num banho-maria, tá pronto. É Exato. aquilo que você tem pra comer, então você Sim. não foge. Exato. Né? Você não. E- É isso que eu tenho pra comer, pronto, acabou. E muitas vezes, sem perceber, a gente cria no paciente um novo hábito, que é ter uma janela alimentar estipulada, Sim. né? Eu não como quando eu quero, aleatoriamente. Eu sento e como uma porção que é o que o meu corpo precisa, e né? a gente consegue ensinar os pacientes a comerem alimentos diferentes. Eu falo que nós ensinamos muita gente a comer arroz negro. Olha só, Muita gente. que é uma coisa que o brasileiro desconhece Quinoa, totalmente, né, né? Quinoa, Quinoa. frutas. Teve Aham. muita gente que já olhou pra mim e falou, nossa, eu comecei a comer ameixa por causa de vocês mandarem na detox. Gente, Salada, né? Porque Papaya. igual na Detox a gente faz uma Sim. salada muito rica, muito Exato. variada, Sim. com grãos, com brotos. sim. E às vezes a pessoa não comia salada. Por quê? Porque na cabeça dela a salada só era alface, temperada com Sim. sal, azeite. Sim, sim, E daí a gente manda um molho funcional, um molho gostoso. Maravilhoso. E aquilo que nutre, muda, sim. porque o Muda a emagrecimento, percepção ele é do que é mudança de comer. paladar. Sim, Né? As sim. pessoas, quando elas chegam pra fazer uma reeducação alimentar, Uhum. elas chegam com um paladar infantil. Ah, Um é. paladar de fast food. Batata frita, arroz, Batata feijão, frita, bifinho, Elas tomate no viram, máximo. tipo, ai, mas arroz, abrir a primeira vez que abre a marmita, arroz. Nossa, que isso? Preto? Aí né? não, Gente, mas é o ele que eu tenho pra comer, eu vou maravilhoso. comer, né? Aí, um mês depois, nossa, eu tô viciada naquele arroz. Como é que faz? Eu quero fazer Aí, em casa. é muito. Isso cara, isso é o mais legal. E nós estamos numa região privilegiada, eu gosto muito de ir ao mercado. Muitas vezes eu capto, filmo, né, quando eu tô lá, aquela imensidade de opção. Então eu passo pegando todas as cores, todas as texturas, inclusive para manter as bactérias do meu intestino ali trabalhando, otimizadas e tal. E eu faço um exercício que eu gosto muito, eu digo que é o julgamento que eu não consigo abandonar dentro de todos os julgamentos que eu acho que a gente faz do outro no dia a dia, que é olhar os carrinhos. Que os carrinhos têm alface, né? Uma couve com muito sucesso, cenoura, tomate, batata, banana, muita banana. Então assim, você olha pro carrinho, ele é sempre num tom ali entre amarelo e nude, tem um verdinho perdido ali no meio. Mas se a gente vai ao mercado, né, toda terça, toda quarta, que a gente tem aqui os nossos ciclos, né, de feira natural, preços muito bons e uma variedade gigantesca, né? Então, assim, quando a gente não sabe por onde começar, a gente não vai começar pelo mais difícil, vai começar pelo mais fácil. Com certeza. Né? Então, ai, gente, mas é maravilhoso, né? É ótimo. Eu sou fã desse assunto, vocês já sabem. Há anos a gente já acompanha o trabalho uma da outra, né? E a gente tem visto, ao mesmo tempo, dois caminhos, né? Pessoas buscando mais saúde, Sim. buscando entender como é que isso funciona, pessoas querendo cortar o atalho, mas a verdade é que todas elas vão ter que se encontrar lá na frente, Com certeza. né? Caso queiram uma vida longa, né? Longeva Saudável. e com qualidade, Com né? certeza. E se manter, né, naquele tão sonhado peso desejado. Você Sim, só vai conseguir se sim. manter nesse peso a partir do momento que você mudar a sua mente em relação à alimentação. Perfeito. Onde quer que você esteja, né, Ju? Exatamente. Porque você vai se manter saudável, você Sim. consegue viajar pra fora do país, ficar 20 dias na Europa e voltar com o seu peso. Perfeito. É sobre escolhas, né? Exato. E é sobre entender a nossa máquina, né? E vocês podem ver, vocês podem analisar que, assim, a gente tem falado isso repetidamente. Uma pessoa saudável, ela tem um cabelo saudável, ela tem uma pele saudável, ela tem um corpo saudável, ela não é só magra, né? Ela tem um todo, ela tem a mente, ela é clara, ela consegue discorrer sobre ideias, então é sobre um todo, né? E é isso que a gente tá buscando, né, meninas? Sim. A nossa comidinha tá pronta, Delícia. né? O nosso papo tá no final, mas a gente vai degustar esse estrogonofe funcional. Esse estrogonofe é o pulo do gato, ele é ótimo pra marmita, né, meninas? Eu sei Sim. que vocês também tinham lá no cardápio de vocês. A gente, enquanto estava conversando, eu fui aqui preparando, mas a nossa receita tá toda explicadinha aqui nos comentários, tá? Ele vai pro congelador, ele é uma opção, ó, top para vocês terem no dia a dia. Só ingrediente bom, limpo e de fácil preparo. Vocês viram enquanto a gente estava tagarelando que ele ficou pronto rapidinho. Eu vou montar o prato para as meninas e a gente vai degustar essa delícia aqui e vocês vão ver tudo que a gente colocou aqui dentro dessa panela. Gente, é isso, né? Estrogonofe Delícia. ficou pronto. Vocês vão ver aí no descritivo do nosso comentário
Ele é feito muito parecido com o nosso estrogonofe original, né, meninas? Só que a gente usou molho de tomate natural. No lugar do creme de leite, né, que a gente usou o creme de leite de castanha, que é um pulo do gato ali quando a gente está tentando diminuir o consumo da lactose, diminuir a nossa inflamação. A gente tem que, obviamente, controlar e administrar aí a quantidade de gorduras, né, do nosso dia a dia, mas uma opção muito boa. Não altera o sabor. Exato, fica muito gostoso. Tem gente que tem preconceito, né? que acha que vai alterar o sabor, não altera o sabor. Exatamente. E a gente usou aqui dessa vez o frango, que é uma proteína de mais fácil digestão. Eu acho que ele também responde melhor ao congelamento. Eu gosto mais, né, do que a carne vermelha. Gosto menos de carne vermelha congelada, então quando eu vou fazer para congelar, prefiro ele. E a gente enriqueceu ele com alho poró, com alho, com temperos naturais. Então, assim, um prato todo equilibrado para quem quer cozinhar e deixar pronta aí em casa, marmitinha. Aqui a gente colocaria o carbo que tá faltando, né, Kátia? Do lado, na marmitinha. Aqui não vai ficar sensacional. Um arrozinho integral. Ou a gente pode até colocar um legume, né? Ou a cabotiá, ou a batata, ou a mandioca para acompanhar e vai ficar top. A gente só não vai entrar naquela onda de batata palha industrializada, que daí a gente acaba com o trabalho que a gente fez. Mas é isso, né? Um prato equilibrado para uma conversa super produtiva, né? Não tem desculpa, né, meninas? Não, dá para comer bem fora de casa, Dá. né? E cabe no orçamento de todo mundo, tá? O seu orçamento é menor. Um buffet simples já resolve o seu problema. Se você tem acesso a coisas mais caras, restaurantes mais sofisticados, o raciocínio é o mesmo, onde quer que você esteja. Então, acho que um papo mais que produtivo, né? Sim. A gente já marcou a volta com um papo polêmico. A gente vai voltar, porque a gente tem muita coisa para falar com vocês. E eu quero agradecer vocês. Obrigada a vocês. Tá, que Estamos muito felizes com a Ai, convite. gente, vocês pararam a rotina para virem aqui passar um tempinho na cozinha. Eu quero muito agradecer vocês, desejar mais sucesso, Obrigada, né, igualmente. a Emagrecer Fit. Vocês vão encontrar aqui embaixo as meninas, tá? Nas redes sociais, como é que o pessoal encontra vocês? Emagrecer Fit Maringá no Instagram. Exato. Então corram lá, cheio de dicas boas, e se estão procurando uma equipe multifuncional aqui para cuidar da sua saúde, já encontraram. Tá bom, meninas? Obrigada. Obrigada a você. A gente volta logo mais, tá? Semana que vem com um episódio novo. O episódio da semana que vem tá sensacional. E agora a gente vai ficar aqui degustando o nosso estrogonofe. Delicioso, Até a gente. próxima.